claro, né? Estávamos falando de Homem Grilo, mas também tem outra obra que fez muito sucesso, que é do Fred, que eu adorei particularmente, eu que sou dos mangás, eu adorei, que é o Space Sheet. Pô, massa. Fico feliz, cara. Fico feliz pra caramba. Você curtiu. Então, o que falar de Space Sheet? Fala, de onde que veio a ideia, Fred? Vamos falar só um pouquinho de Space Sheet aqui. Vamos voltar então, que assim, eu dou aula de desenho, né? Também. Certo. E teve lá em 2018, eu tava estudando aquele negócio do roteiro que eu falei e tudo mais, e eu tive uma aula demonstrativa. Então, coloquei os alunos lá, falei assim, ó, cada um vai me dar uma ideia, e a gente vai trabalhar um design de personagem aqui com cada uma, tipo, com essas ideias todas para um personagem só. Então aí um falou, tem que ser uma menina, outro falou, tem que ter um braço robô, ou tem que ser espacial, enfim. E aí eu fiz ali um rascunho na hora, pra falar, vocês vão montar o personagem mais ou menos assim, colocando as ideias e tudo mais. E eu gostei muito do desenho, como é que ficou. Eu falei, cara, tipo assim, aí depois eu refiz esse desenho e comecei a pensar numa linha de história, né, pra isso. Aí, como eu já estava estudando, eu comecei a usar, e era uma ideia muito fresca, assim, não tinha nada desenvolvido nem nada, eu comecei a aplicar as tarefinhas lá do como escrever histórias com essas ideias, e aí eu fiz uma linha do tempo, né, para uma história completa. Só que eu fiquei, pô, como que eu faço isso agora? Será que eu vou fazer uma história de 200 páginas? Que doideira, né? Ou não? Como é que vai ser? E aí, pensando nisso, ainda trabalhando, após esse momento, eu fui trabalhar numa agência de faz arte para rede social. Aí minha vida acabou, fiquei mal pra caramba, não conseguia desenhar, tava lá só fazendo post de Instagram o dia inteiro, 14 artes por dia. E quando eu saí dessa empresa, eu fiquei 1 ano lá. Aí eu saí e falei, não, agora eu preciso fazer isso aqui. Aí a Tati, minha esposa, falou, cara, você precisa mesmo, pelo amor de Deus, você não vai desenhar quadrinho nunca mais. E nessa época tava ali começando, né, já dando os sinais da pandemia. Então a gente já tava começando a se recolher. E saiu um vídeo do Jake Parker falando sobre histórias curtas. Ele falando que às vezes você fica muito tempo ali recolhendo as ideias para fazer uma história gigante e você não gasta isso. Então você nunca vai gastar se você continuar desse jeito. E você pode às vezes fazer uma história de 5 páginas, 10 páginas, 15. Ele até tem esse vídeo que ele traz uma história do Hellboy, que eu acho que são de 15 páginas. Então ele realmente desmembra a história, explica onde estão as viradas, o que é importante, até na questão da cor mesmo, como que aparece. E eu fiquei, cara, vou pegar aquela ideia e vou fazer um capítulozinho aqui de até 15 páginas, contando um dia na vida desses personagens. E vai ser um prólogo. Aí, beleza. E até foi engraçado, porque nesse momento ali, a gente ainda não tava de quarentena, e a Tati fez uma viagem para participar de um evento da ONG que ela trabalhava, e ela ficou assim, ó, na hora que eu voltar, eu quero ver os sketches dessas 15 páginas. Eu fiquei, tá bom. Sim, senhora. E aí eu fiz, gostei, e aí a gente entrou na pandemia, eu falei, não, agora eu vou desenhar mesmo. Tô trabalhando em casa de novo, comecei a fazer ali no tempo que dava, só que ficou com 18 páginas, né? Passei um pouquinho ali, né? Mas beleza. E aí eu tava pensando para lançar e teve o primeiro evento online, que foi da Guará. Aí eu lancei nesse evento, dia 30 de maio, que era o... esqueci agora. Quarentena Com. Eles fizeram para divulgar coisas que eles iam lançar e eu lancei lá no evento. E já na época era assim: vou fazer esse prólogo aí, eu vou fazer uma história comprida. Mas no final de semana eu tive a ideia pro capítulo 2 e aí eu já passei para fazer os rascunhos dele imediatamente. Então uma ideia foi puxando a outra ali naquele momento. Esse foi mais ou menos o comecinho assim do Space Sheet. Entendi. Né? E aí foi. Aí o 2 puxou um capítulo maior que virou o 3 e o 4. E eu falei, cara, não vai mais dar pra ser prólogo. Vai ser tipo uma primeira temporada mesmo. Eu acho essa a melhor forma de criar, cara. Porque muita gente fica pensando num universo grande e tal, e nunca começa. Exatamente. Eu sempre falo também nos meus cursos de roteiro, eu falo, cara, começa com 6 páginas, essas 6 páginas levam a 12, essas 12 a 24, e aí vai. E eu acho que uma coisa boa é que daí eu não tava preso a nada, meio que eu ia criando à medida que eu ia precisando de alguma coisa, né? Então o universo foi expandindo à medida que a história precisava. Porque eu vejo alguns roteiristas falar que você precisa criar uma biografia pro personagem, porque, cara... Tá bom? Cara, eu às vezes começo uma história, não sei nem o nome do personagem, quanto mais criar uma biografia, entendeu? Pior que isso é um rolê. Eu não sabia o nome do Tio Bigode até esses dias. Aí eu descobri.
É isso. Regras Que é foram... pra fugir daquelas perguntas da imprensa, né? O que o seu personagem faria ser quando você... Aí cria todo um orife só pra fazer uma pergunta. Ele vai casar com tal personagem. Assim, não que não funcione você criar biografia, tem muito autor que faz isso, né? Mas pelo menos pra mim, não. Regras foram criadas para serem quebradas, É. né, gente? Então. E, ô Fred, conta pras pessoas um pouco da história de Space Shit, que a gente ficou falando, Ah, e, verdade. né, a gente não... Faltou o essencial. O essencial é o seguinte: Space Shit é uma aventura espacial com tretas familiares, lagartos gigantes, alienígenas mineiros e sonhos adolescentes. Da Luísa, que quer ser uma caçadora de recompensas. Ela precisa convencer o tio dela de fazer esse rolê. Então é basicamente isso. Nesse primeiro volume, também é um arco fechado, né? Aí que puxa para um próximo, claro. Eu ia falar, vai ter segundo, né? É, eu já tô fazendo. Já saiu, inclusive já O saiu primeiro o capítulo, próximo né? capítulo, Uhum. né? Online também nesse mesmo esquema. Uhum. Mas a ideia é que o volume 2 saia ou no final desse ano ou no FIC do ano que vem. O que eu consegui cumprir. Eu quero mais que seja no final desse ano, né? Vamos ver. CCXP? Você não vai já na fui CCXP, negado né? 2 vezes. A gente tem do que não gosta do Fred. Entendi. A CCXP não me compreende. Aí meio que eu dei uma bodada esse ano, ainda não sei se eu vou me inscrever, né? Mas não sei, vou pensar, mas não tô pensando em CXP. Meio que final do ano, tô pensando assim, eu vou chegar no final do ano e vou lançar, e daí eu já levo pros eventos do ano que vem, Uhum, né? uhum. Nessa pegada.